Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, onde o Senhor diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os à prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo número 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos santos, aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aleluia. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, labarroude candalabacheia, serebicandalastri cheias, urianda e alabacheia, sandacalaias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Senhor. Chegou a hora, Senhor da glória, Pai, de nós, Senhor da glória, sentirmos o teu poder e a tua unção através da tua palavra, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo agora, Senhor, como tu fizeste ali com Paulo, Senhor da glória, naquele momento, Senhor Deus, ministra aos nossos corações, a nossa alma, Senhor. Vai de encontro, Senhor, aos anseios, vai de encontro, Senhor, às necessidades, Senhor. Vai de encontro, Senhor da glória, Pai, ô Senhor, Pai Santo e amado Mestre, ao desejo do teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, toca nos meus lábios, Senhor, toca na minha mente, no meu coração, Senhor, nas minhas emoções, Senhor. Arranca de mim, Senhor, o que é do homem, para que prevaleça aquilo que é teu, Senhor, aquilo que é do teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Glorifica o teu nome agora, meu Senhor. Edifica-nos, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga aí onde você está: graças a Deus.
Amém. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos amados, né, como as nossas experiências com Deus são maravilhosas, né? Eu estava preparando essa mensagem em casa essa semana, né? Estava buscando em Deus e eu vou confessar para os irmãos que eu preparei 3 mensagens, né? Preparei 3 mensagens diferentes para esse culto aqui e buscava no Senhor e via que palavra maravilhosa, né? E começava ali, né, a exercitar no meu coração uma ministração. De repente eu lia outro texto bíblico, né, e eu falava, não, essa palavra é muito boa, né? Eu vou ministrar essa palavra hoje, né? E aí, né, daqui a pouco eu estava ali tentando compor no meu coração aquilo que eu iria falar e de repente outra mensagem apareceu no meu coração. Mas essa mensagem, né, esse texto, melhor dizendo, que nós escolhemos para hoje, né, na verdade, ele veio de uma inspiração durante o culto aqui de quinta-feira, né? Estávamos louvando ao Senhor e o Senhor falava comigo a respeito dessas situações específicas que aconteceu aqui com Paulo, né? E aí eu falei assim, não, Senhor, eu acho que eu vou ministrar aquilo, né? Aquilo que, né, deu origem a uma inspiração do que, né, buscar em outras passagens bíblicas maravilhosas aquilo que nós iremos falar. Mas aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos, nós vimos aqui 2 situações específicas acontecendo com um homem. Você ouviu aqui, nós lemos aqui, né, 2 fases, né, que o apóstolo Paulo viveu. Uma das fases quando ele era judeu e perseguia a igreja, e a outra fase que é, né, a conversão dele e o batismo dele e o início de uma obra maravilhosa, né, que Deus fez através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos amados, ele escreveu, né, 14 livros, né, 13 livros considerados certos, mais o livro de Hebreus, que alguns teólogos divergem da autoria do livro. Eu considero como o apóstolo Paulo como compositor. O apóstolo Paulo, então, ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. 14 de 27 livros. Mas a metade dos livros do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que nos deixou coisas tão maravilhosas, né? Tão grandes para as nossas vidas, né? Paulo também era chamado de Saulo, por isso que às vezes você vê na Bíblia Paulo sendo chamado de Saulo, né? Mas diferentemente de Abraão, né? Abraão se chamava Abrão e Deus mudou para Abraão o nome dele, né? Diferentemente de Paulo, Saulo é o mesmo nome de Paulo. Saulo é o nome hebraico, né? Era o nome que ele era chamado ali junto aos judeus, e Paulo era o nome grego, né? Era o nome grego de Paulo, né? Então Paulo, ele começou a ser conhecido mais profundamente como Paulo por causa da obra que ele fez para os gentios. Os gentios são pessoas que não eram judeus, né? Eram chamados de gentios. Nós vemos, irmãos, sabe, momentos na vida de Paulo que em algum momento talvez você tenha passado na sua vida, não na profundidade, na intensidade, né, que aconteceu na vida de Paulo, mas talvez você em algum momento da sua vida, você olhasse assim para o povo cristão, para o povo evangélico, que nem eu fazia, eu era adolescente, né? Eu lembro que eu era adolescente, tinha ali já um pouco mais da adolescência, já entrando na fase adulta, tinha os meus 17, 18 anos. Eu lembro que a gente se reunia assim na esquina de casa, assim, eu morava numa casa de esquina, né, ali em São Paulo, e meus amigos se reuniam ali conosco, e nas tardes de sábado, eu me lembro bem, passava uma família, né, de terno e gravata, assim, o homem de terno e gravata, a esposa toda bem vestida, e ali 3 filhos dele, né, com uma Bíblia
com uma Bíblia assim, né, segurando, e ele ia para uma igreja que ficava ali a uns 500 metros ali da onde a gente estava, e toda vez que aquele homem passava, e ele passava todo sábado, e a gente estava ali todo sábado, né, eu ficava olhando e falava assim, puxa, num sol desse gostoso aqui, eles indo para a igreja, né? E quantas pessoas, irmãos, não compreendem, não entendem, né, a realidade da vida cristã. E quantas pessoas elas renegam, né? Renegam aquilo que acontece, os momentos de adoração, os momentos de fidelidade, os momentos de fidelidade a Deus. Eu lembro que uma vez eu ia para Los Angeles, né? Quando eu trabalhava, né? Eu ia para Los Angeles e a gente tinha uma intenção, acho que eu ia até com a Rosana, né? A gente ia de férias. E ali, Los Angeles fica muito perto de Las Vegas, né? Muito perto, acho que uns 500 quilômetros, mais ou menos assim. E eu tinha intenção de ir em Las Vegas. Aí eu saí para almoçar com o meu diretor, e aí ele perguntou, você vai em Las Vegas? Eu falei, vou, né? Aí ele perguntou assim, olhou para mim assim, perguntou, você vai jogar? Você vai jogar em algum cassino ali em Las Vegas, né? Eu olhei para ele assim, ó, com certeza eu vou entrar em algum cassino, mas jogar eu não vou, porque, né, não é que existe uma proibição, eu falei para ele, é que eu dependo completamente de Deus, então eu não aposto, né, porque aquilo que Deus faz na vida, Ele faz por milagre, ou Ele faz, né, por merecimento. Então, né, eu não preciso apostar, eu não preciso jogar na sorte, eu não preciso, né, lançar o meu dinheiro para que eu possa conquistar coisas que Deus tem para a minha vida, né? E ele olhou assim, meio sem compreender, sem entender, ele não entendeu nada, né? E ali nós encerramos o assunto, né? Mas é assim, irmãos. Quantas vezes as pessoas, elas não compreendem, né, aquilo que nós vivemos por conta de não compreenderem Deus e não entenderem Deus. E o apóstolo Paulo era assim. O apóstolo Paulo, irmãos amados, era um judeu. Ele nasceu ali, conforme você viu Deus falando assim. Ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso fazia parte de uma província que era sob domínio romano. Então ele também era romano, né? E ali, Paulo era um judeu fiel. E a Bíblia diz que ele foi ensinado por um dos homens mais respeitados na época, chamado Gamaliel. E esse homem era um homem prudente, ele era um homem que conhecia profundamente a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi ensinado no poder da palavra de Deus através desse homem chamado Gamaliel. E esse homem fazia parte do Sinédrio, ele era um homem respeitado ali junto aos judeus, e Paulo, na sua ignorância espiritual, olhando para aquilo, né, que ele achava que era de conhecimento, ignorava completamente a vinda de Jesus. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha ensinado os seus apóstolos por mais 40 dias na terra, tinha voltado para o Pai, e a igreja estava sendo formada. E você viu aqui, né, aquilo que a Bíblia fala sobre Saulo. A Bíblia fala que ele perseguia a igreja de forma terrível. Paulo era um homem perseguidor, e ele tinha autoridade dos sacerdotes para bater, para castigar, para arrastar pelas ruas, para prender e para matar ali aqueles que eram fiéis a Jesus. Um exemplo disso, você ouviu aqui, que Paulo, o primeiro versículo que nós lemos, Saulo consentia na morte de Estevão. Estevão era um diácono da igreja, né? E ele foi apedrejado até a morte, e a Bíblia diz que Paulo estava ali autorizando as pessoas a apedrejarem Estevão, e a Bíblia diz que o próprio Saulo segurava as vestes daqueles que estavam apedrejando a Estevão. Para vocês verem, irmãos, quão terríveis eram as obras que este homem praticava contra a igreja, contra aqueles que tinham entregue a sua vida a Jesus, e as pessoas tinham um medo terrível deste homem, porque ele era um homem que fazia estas obras, achando que estava fazendo ali a vontade de Deus, né?
Existe um texto aqui que nós lemos, né, que me chama muita atenção quando o Senhor, né, quando Lucas, né, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, fala que Paulo queria destruir a igreja. Este era o objetivo do apóstolo Paulo, destruir a igreja, né? E como, né, é interessante aquilo que acontece, né, na vida do homem, né? Paulo, de destruidor, ele começou a ser um formador de igrejas, né? Paulo começou a ser um construtor de igrejas, um edificador, aquele que mandou as cartas, né? Cada livro da Bíblia escrito por Paulo, na verdade é uma carta endereçada à igreja. Então Paulo cuidou das igrejas como nenhum homem fez. Paulo cuidou ali das pessoas, né, que frequentavam uma igreja como nenhum homem fez. Paulo ensinou e formou pastores, presbíteros, homens que dirigiam as igrejas como nenhum homem fez, né? O perseguidor, aquele que assustava as pessoas, que perseguia, destruía, aquele que arrastava homens e mulheres. A Bíblia diz que ele arrastava pelas ruas homens e mulheres, né, perseguindo a igreja, né? E, irmãos, eu diria, né, para você que está me ouvindo agora, que, sabe, a nossa vida, né, antes de nos convertermos a Deus, com certeza não era uma vida, né, que alegrava o coração de Deus. Com certeza, né, enquanto nós não conhecíamos o Senhor Jesus, nós éramos pessoas que com certeza estávamos influenciando pessoas que estavam ao nosso redor, os nossos amigos, nossos vizinhos, né, os nossos parentes, a agirem, né, da mesma forma que nós agíamos. Ou seja, a visão espiritual que nós tínhamos, de forma deturpada, né, era a visão que nós transmitíamos através da nossa vida, né? O homem, ele vive e transmite aquilo que ele acredita, né? A própria Bíblia diz isso, né? Que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. E nós, irmãos amados, éramos pessoas assim. Antes de você conhecer a Cristo, com certeza você transmitia aquilo que você acreditava, né? E se você não transmitia Jesus na intensidade da sua palavra, você estava o quê? Transmitindo algo que estava motivando as pessoas, com certeza, a viverem uma vida distante do Senhor, como nós mesmos vivíamos, né? Como é interessante estas coisas todas, né, irmãos? Porque, sabe, é muito importante nós diferenciarmos, é muito importante você diferenciar os estágios da sua vida espiritual. É muito importante você diferenciar isso para que você compreenda e entenda aquilo que está acontecendo ao seu redor, né? Quantas vezes, né, eu ouvi, né, pessoas dizendo: eu jamais vou ser crente, né? Eu jamais, né, vou ser do jeito que você é, né? E de repente a pessoa vai dobrando os seus joelhos, olhando para a sua própria vida, né, daquilo que a pessoa renegou, daquilo que a pessoa disse que não seria, e de repente a pessoa está tão envolvida, né, no poder de Deus e na unção do Espírito Santo, percebeu a verdade e as atitudes daquela pessoa são completamente diferentes, né? Eu me lembro que, né, eu me converti ao Senhor, né, mas eu tive muitas oportunidades de conversão, né? Eu me lembro disso. Eu tive muitas oportunidades de conversão que eu absolutamente dei ouvidos, que eu absolutamente, né, deixei com que as palavras com que as pessoas me falavam entrassem no profundo do meu coração, né, para que eu pudesse ter uma vida sadia espiritualmente, né? E eu penso, irmãos amados, que tudo é uma questão de tempo e tudo é uma questão de oportunidade do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, né?
E nós não devemos perder as esperanças em relação às pessoas que estão ao nosso redor, em relação à conversão delas, porque, sabe, Deus tem poder. Deus tem poder para fazer que uma palavra sua atinja o coração desta pessoa em determinado momento. Deus tem poder de mostrar para aquela pessoa que talvez você ache que é muito dura e difícil, Deus tem poder para mostrar para ela uma situação sobrenatural, para que ela possa perceber e ver que Deus verdadeiramente está vivo, né? As pessoas, irmãos, parecem que as nossas atitudes, parecem que a nossa forma, e o nosso estilo de viver, né, não chama a atenção, mas eu vou dizer para você algo, para que você compreenda e entenda sempre, né, que o teu estilo de vida, a tua vida, ela é modelo para todas as vidas que estão ao teu redor. Você sabe por quê? Porque Jesus falou que nós somos a luz do mundo, e a luz ilumina, e a luz domina, e a luz, ela envolve, a luz, ela aniquila as trevas, ela acaba com as trevas. Chegou a luz, acabou a escuridão, acendeu uma lâmpada, acabou a escuridão. E é assim que você é. E você compreenda isso e tenha zelo pela tua vida espiritual, para que as pessoas olhem para você e encontrem em você um modelo que chama a atenção delas. Não pela ganância, não pela beleza, né? Não pela sua inteligência, mas por aquilo que você vive e como você vive. Uma vida de fidelidade, uma vida de oração, uma vida onde as palavras transmitem ali, né? Transmitem segurança, aonde as palavras transmitem fé, né? Sem sombra de variação de dúvidas, aonde você transmite, né? Que a sua vida em relação a Deus é inegociável. Você não troca, você não vai pelos caminhos aonde Deus não deseja que você vá, e você não abre mão disso, ainda que te chamem, ainda que te convidem, ainda, né, que façam, né, contigo chacotas eventualmente por conta das suas atitudes. Nós não abrimos mão daquilo que é Deus para as nossas vidas, e o resultado vem, e as pessoas que não vivem aquilo que você vive, né, não conseguirão viver os resultados que Deus transmite, que Deus dá a você, né? Aquilo que Deus faz da sua vida, elas jamais conseguirão viver, as pessoas não conseguirão viver aquilo que você vive, uma vida de segurança, uma vida de paz, uma vida, né, aonde, né, você se conforta em Deus e vive as suas lutas, ainda que sejam difíceis, você vive as suas lutas de pé. Às vezes você pode cambalear, mas você permanece de pé, porque você olha sempre para o Redentor da sua vida, para aquele que te chamou um dia, como Deus chamou, como Jesus chamou Paulo. Ele disse para Ananias: este homem é escolhido meu. Quando Ananias falou para o Senhor: Senhor, esse homem é mau, é maldoso, ele está aqui em Damasco com autorização dos sacerdotes para arrastar pelas ruas homens, mulheres e crianças, para levar preso e para castigá-los. Ananias falou ao Senhor, né, depois que Deus falou: vai lá porque tem um homem orando. E Ananias, ele falou: opa, o que é isso, Senhor? Né? Nós, quando Deus nos escolhe, irmãos, em primeiro lugar é um grande privilégio, né? Segundo, nós devemos dar ouvidos à voz do Senhor e à escolha que Deus fez, honrar a escolha que Deus fez a nós, né? E ali Saulo já era cego, irmãos. A Bíblia diz que Saulo pediu carta ali aos sacerdotes para ir até Damasco, para aniquilar a igreja em Damasco.
E os sacerdotes deram, e Paulo foi com soldados, né, pelo caminho de Damasco, e de repente apareceu uma grande luz, né, e Paulo caiu ao chão. A Bíblia diz que Paulo caiu ao chão, né, e Jesus ele somente falou, né, uma frase para Saulo ali, e somente Saulo ouviu, os soldados que estavam ao redor dele ouviram, né, uma palavra como se fosse um estrondo, e Jesus chegou e falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu acho interessante essa expressão de Jesus, né, porque para Paulo, né, Jesus já tinha morrido, e não tinha ressuscitado coisa nenhuma, né, e Jesus chegou para ele e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E olha, irmãos, olha a amplitude da palavra de Jesus, porque aquele que persegue a igreja, persegue Jesus. Aquele que persegue a sua vida, por causa da sua fé, persegue a Jesus. Jesus, ele não abre mão disso. Jesus, ele faz parte da nossa vida, ao ponto de querer que nós sejamos os embaixadores dele neste mundo, né? Jesus nos deu essa autoridade para nós sermos pessoas que vão divulgar aquilo que Jesus é e aquilo que Deus é neste mundo, sabe? Cada um da sua forma, cada um na sua amplitude, cada um seguindo ali o seu chamado, mas Jesus estabeleceu isso, né, quando ele deu ordens aos seus discípulos: vão pelas nações, né? Anunciem o meu evangelho, né, e as batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordenança de Jesus, né? E nós somos essas pessoas, irmãos, sabe? Somos essas pessoas que fomos direcionadas e condicionadas para anunciarmos o Evangelho de Jesus através da nossa vida. Através da nossa vida, eu volto a dizer para você, cada um, né? Cada um da forma como Jesus escolheu que acontecesse, e não importa aquilo que você é ou aquilo que você vai ser ministerialmente, importa que nós somos todos escolhidos por Deus. Nós somos todos escolhidos por Deus para proclamarmos a grande obra de Jesus nas vidas, para a humanidade, para as pessoas que ainda não conhecem e para as pessoas que já acham que conhecem também, né? Para que a glória de Deus se manifeste, né? Você já conversou com algum outro cristão assim, e você ouve sempre aquela expressão assim, né? Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo, né? Principalmente com católicos. Pergunta para o católico, você começa a falar de Jesus, Deus é o mesmo, né? Só que, né, o nosso Deus com certeza é o mesmo, mas, né, nós não nos achegamos a Deus da mesma forma, né? Não nos achegamos a Deus da mesma forma. E Jesus foi aquele que estabeleceu as igrejas, e eu sempre falo, irmãos, Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é quem tem autoridade na igreja. Jesus é aquele que age através da igreja. Jesus é aquele que visita as igrejas, que anda no meio das igrejas. Segundo o livro de Apocalipse, Jesus, ele é o mentor. Jesus é o idealizador. Jesus é o condutor. Jesus é aquele que estabelece poder. É aquele que estabelece poder para que a igreja viva o poder de Deus, para que a igreja viva o poder de Jesus, para que a igreja viva o poder do Senhor neste mundo. E Jesus está vivo, e o poder dele não se anulou, o poder dele não acabou, e nós vivemos a grandeza de Jesus nas nossas vidas, e vivemos a grandeza de Jesus na igreja, porque ela foi estabelecida pelo Senhor. Infelizmente, irmãos, algumas vezes, né? Algumas vezes o homem, né, cata das mãos de Jesus a autoridade sobre a igreja, né? E começa até a chamar a igreja de minha igreja, né? A minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja.
É que você usa esse termo para que as pessoas entendam que você é membro de uma igreja, mas jamais você considere, né, que nós, né, somos ali os condutores da igreja. Jamais, jamais. Nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, né? Nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum se Jesus não for o Senhor da igreja. Se Jesus não conduzir, não orientar, não falar, né? A igreja, ela será um local simplesmente onde uma reunião de pessoas acontece, que as pessoas entram e com certeza a maioria delas sai da mesma forma que entrou, ou pior, né? Do que aquilo que entrou, né? E quando o Senhor Jesus falou para Saulo, né? Por que tu me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? Quem é? E Jesus falou: eu sou aquele a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem você persegue, disse o Senhor. E aí Jesus falou: levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E aí, irmãos, sabe, eu olho para um contexto antes daquele encontro com Jesus e vejo um homem terrível. E vejo um homem com autoridade, irmãos. Com autoridade para matar pessoas, inclusive. E de repente nós olhamos um homem, né, que teve um encontro com Jesus, e foi um encontro sobrenatural. Obviamente foi um encontro sobrenatural, mas foi um encontro muito rápido. E de repente esse homem se encontra cego, e ele se encontra em profunda oração a Deus e em jejum. Não comeu e não bebeu nada durante 3 dias, buscando ali algo de Deus. A Bíblia não diz assim a tônica, né, da oração de Paulo, né, como Davi, quando ali pecou e orou ao Senhor, e existe um salmo, Salmo 51, que é o relato ali, né, da oração de Davi, né, mas a Bíblia não diz a tônica da oração de Paulo, mas talvez, né, eu penso assim, que Paulo, né, a tônica da oração de Paulo era a misericórdia e o perdão, né, pedindo ali, né, uma sensação de arrependimento. Eu penso que Paulo estava ali profundamente abalado nas suas estruturas, porque ele, irmãos, ele era um homem que achava que estava fazendo a vontade de Deus, e de repente ele percebeu que ele estava ali completamente errado, que ele estava ali pecando terrivelmente contra Deus. Olha só a inversão de valores que aconteceu através de um encontro com o Senhor Jesus. Um encontro rápido, irmão, sobrenatural, mas foi rápido. E Paulo estava ali, né, buscando algo de Deus. Durante 3 dias em oração. E eu sempre falo assim, irmãos: você quer se encontrar com Deus nas suas orações? Primeiro ore, né? Primeiro ore, né? Segundo, né, que você busque a Deus com fé, acreditando que Deus está te ouvindo. Porque, olha, irmãos, eu vou dizer para você assim: o nosso Deus, ele não é bobo. O nosso Deus, irmãos, ele te conhece profundamente. Ele sabe quando as suas palavras estão sendo ditas, né, sem sentimento nenhum, quando a sua oração, na verdade, está sendo uma grande reza, e você está falando pensando em outra coisa, você está falando pensando em outra história, você está falando sem pensar em Deus e sem acreditar, se usando de um ritual que você acha que é necessário por algum momento, né? Talvez até pela pressão do pastor, né? Às vezes, né? Quem leu aqui a palavra pastoral dessas semanas, né? Todos leram aí, né? Falávamos sobre oração, né? E sobre a postura, né, das pessoas em relação à oração.
Então, irmãos, sabe, se você quer buscar a Deus, se você quer encontrar a Deus, busque o Senhor com a intensidade que Deus deseja. E eu sempre falo, não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Talvez você não esteja ouvindo uma resposta de Deus, por diversos motivos, talvez. Em primeiro lugar, porque talvez você não esteja esperando Deus falar. A sua oração ela é tão rápida, ela é tão flash, ela é tão instantânea, né, que você fala para Deus e depois se despede de Deus e fim de papo, né? Você imagina, irmãos, agora faça uma analogia, né? Imagina que o Rafael vai lá em casa, aí eu começo a falar com ele e falo um monte para ele, falo um monte, né? E falo isso, falo aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e lá, você viu isso, viu aquilo outro, né? E ele quer falar alguma coisa, ele quer falar alguma coisa, e eu estou falando com ele, não, sabe, e o futebol lá, né? E aquele negócio lá, né? E seu carro, como é que tá? Né? Aí não deixa ele responder, né? Quando ele vai responder, quando ele abre, eu faço outra pergunta. Aí, de repente, eu falo, tchau, Rafa. Como que você acha que ele vai se sentir, né? Ele vai falar assim, esse meu sogro é louco. Ele deve estar com algum problema. Ele vai falar para Mariana, seu pai está estranho. Ele fala, e não deixa a gente falar, parece que está pregando. Cá entre nós, irmãos, existe uma pressão assim sobre a minha vida assim, em diversos momentos para que eu pregue mais rápido, né? Só entre nós, assim, existe uma certa pressão assim que eu ouço de vez em quando para lá e para cá, assim e tal, né? E eu olho assim e falo, poxa vida, né? Podia ser mais rápido mesmo, né? Aí vem outro domingo, né? E piora um pouco. Mas não é proposital, não, irmãos. Não é para castigar quem está ali fazendo pressão, não. Mas, irmãos, né, a oração, então, irmãos, é uma conversa e você procure, sabe, se doutrinar. Porque existe uma tendência do homem a agir de forma ritualista. Existe uma tendência do homem a isso, né? E eu estava orando, acho que foi ontem, e estava falando com Deus, né? E Deus, assim, me mostrou algo muito nítido, né? Porque o homem, a fé do homem, irmãos, o homem até acredita em Deus, né? É difícil você encontrar um ateu, apesar que esse número de pessoas, né, ele está aumentando, né? E até ouvi uma pessoa, né, falando assim que ele não tem fé suficiente para ser ateu, né? Mas muitas pessoas vivem, né, um semi-ateu, né? São semi-ateus, né? Mas não é a grande maioria. A maioria acredita num Deus que elas não conhecem, né? E como é que a fé, como é que as pessoas expressam a sua fé? A pessoa ela precisa ter algo, né, que ela vai sentir que é Deus e que ela possa manipular, né? Então ela pega ali, tipo assim, uma imagem, ela pega um versículo, né, que ela pode colocar na carteira, que ela pode colocar no bolso, ela pega, né, um objeto, né, um pé de coelho, ela pega qualquer situação que possa representar Deus e que ela possa colocar a fé dela naquele objeto, e ela pode controlar. Então, tipo assim, eu vou colocar na minha carteira e aonde eu for, esse objeto vai me proteger porque ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo e eu levo para tudo quanto é canto esse objeto, né? Então, existe uma tendência natural do homem querer exercer a sua fé por algo que ele vê, né? Como se fosse esse vidro aqui de álcool, né? E ele acreditasse que esse vidro aqui vai dar sorte para ele. Então, ele leva para tudo quanto é canto, porque isso vai proteger a vida da pessoa. Então o homem tem essa tendência, ele não consegue colocar a sua fé em algo que ele não vê, e ele não vê,
e não sente, porque na verdade ele não tem fé. Então ele vai se usar de subterfúgios para suprir a sua fé, né? E aí o que acontece? É aí que vem a destruição, e aí é que vem o afastamento do homem de Deus, porque o homem quer controlar Deus, o homem quer que Deus faça parte da sua vida, esteja protegendo a sua vida, esteja guardando a sua vida, mas ao mesmo tempo ele não quer cumprir os desígnios de Deus para que Deus possa fazer isso. Ele não quer entregar a sua vida ao Senhor, ele quer viver as coisas boas de Deus, né, da forma como ele entende. Por isso que ele quer controlar Deus, por isso que ele pega um objeto e transforma em algo que pode gerar alguma coisa boa na sua vida, né? E isso é uma grande blasfêmia contra Deus, né? O próprio Deus, irmão, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver passagens assim interessantíssimas. Tem uma passagem lá bem no comecinho do livro de Jeremias, onde o Senhor fala assim, né? O Senhor fala com assim, um sentimento, eu penso, de frustração, de angústia, né? Quando Deus fala assim para o povo, né? O que eu fiz a vocês? Né? Em que momento eu agi com injustiça em relação a vocês para que vocês me abandonassem como vocês me abandonaram? Então, irmãos, um povo que conhecia Deus, um povo conhecia Deus, e Deus lança um lamento desses, dizendo: o que eu fiz para vocês? O que eu fiz de errado para vocês, para que vocês me abandonassem desse jeito? E o Senhor fala outra palavra assim que me deixou assim, né, que mostra a realidade das vidas hoje, nesse contexto que eu falei dos objetos, né? Deus fala assim: olha, vão, né, falou para Jeremias, na verdade, vai pelas regiões aí, vai pelas cidades que estão ao redor e vê lá, né, se algum homem daquelas cidades, daquelas nações, né, abandonaram o seu Deus, embora não fossem Deus coisa nenhuma. Por quê? Porque eram objetos, né, eram estátuas, a pessoa vai lá, né, tipo assim, tem lá uma imagem, lá um bezerro, a pessoa vai lá, vê Deus, ele consegue pôr a mão lá, né, no bezerro, ele consegue, né, ir lá dar uns beijinhos no bezerro, ele consegue ir lá se dobrar os joelhos e olhar para o bezerro, achando que aquilo é um Deus, e eles não abandonam, né? Aquelas nações não abandonavam os seus deuses, mas o povo de Israel, que tinha o verdadeiro Deus, abandonava o seu Deus. Para vocês verem, irmãos, a irracionalidade, eu vou chamar de irracionalidade espiritual, né? Um contexto espiritual terrível, né? Para as pessoas que conheciam Deus, quanto mais aqueles que viviam algo que achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, como era o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que o Senhor Deus chamou Ananias, né, e falou, conforme nós já lemos aqui, falamos, né, para ir até ali aonde Paulo estava, para impor as mãos sobre ele, para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é algo interessante para você, irmãos, para você se lembrar sempre. A Bíblia nos ensina que a oração com imposição de mãos transmite poder de Deus. A oração com imposição de mãos, a Bíblia diz que o dom espiritual de Deus vem pela imposição de mãos, né? A oração com imposição de mãos transmite o poder de Deus de alguém que está ministrando aquela oração. É por isso que ele chamou ali Ananias. Deus poderia ter tirado as escamas de Paulo, como fez ali, né, se mostrando ali num clarão, né, quando Paulo caiu ao chão, né, do seu cavalo, e estava ali tendo momentos com Deus, mas Deus faz cumprir a sua palavra sempre. Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não causará dano algum. Para fazer cumprir a sua palavra, Deus chamou um homem
que era fiel ao Senhor, e mandou: vai lá aonde Paulo está, e impõe as mãos sobre ele, e ora sobre ele, né? E, conforme eu já falei aqui, Ananias, ele falou: que isso, Senhor? Que isso? Esse homem aí, o senhor está certo mesmo? Né? Quer que eu vá lá mesmo para fazer essa obra? E Deus falou: ele é escolhido meu, vai lá e faça essa obra. E é interessante, irmãos, eu vou ler aqui para vocês, né? Quando Ananias, ele retrucou o Senhor, dizendo: ele é perseguidor, Senhor. Tipo assim, né? O senhor não conhece esse homem direito, não? O senhor não conhece esse homem direito, não? Ele falou assim: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha, irmãos, parece assim algo tão banal a palavra de Deus, mas não, Deus está dizendo assim: olha, esse homem, eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. E Deus estava falando: eu conheço o coração desse homem. E ele vai levar a minha palavra. E olha a amplitude que Deus falou, irmãos, porque Paulo, ele era um homem, né, que viajou várias vezes e ia para a Grécia, ia para Roma, lugares longes, né? Fundou as igrejas da Turquia ali, as 7 igrejas, né? E ali, irmãos amados, Paulo fazia essa obra e não descansava, né? E olha, a Bíblia diz, depois eu vou ler o texto aqui para os irmãos, né? Mas Paulo, ele foi chicoteado. Paulo, ele foi arrastado pelas ruas, ele foi apedrejado. Paulo foi preso 7 vezes. Ele ficou preso 7 vezes por causa de Jesus. Paulo quase morreu por causa de Jesus apedrejado, e Deus não deixava, Jesus não deixava, porque ele tinha uma obra para cumprir. E a última prisão de Paulo foi em Roma, já velhinho, onde ele foi decapitado. Foi morto ali pelo imperador Nero, né, que deu ordens para que ele fosse decapitado. Porque Nero era um grande perseguidor dos cristãos que já haviam ali em Roma, né? Carta do apóstolo, já viu o livro de Romanos? Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Já existia uma igreja em Roma, igreja formada, e Paulo mandava cartas ali, orientando aquela igreja: ó, tem que agir assim, tem que agir assado, né? Paulo era esse homem que se preocupava e orava em favor da igreja. Paulo, né, é muito comum você ver nas cartas de Paulo ele dizendo: eu oro por vocês, eu me alegro pelo que está acontecendo aí na igreja, pelas notícias que eu recebo aí da igreja. O Paulo dizendo: eu estou triste por conta daquilo que está acontecendo aí na igreja. Nós, sabe, Deus, ele conhecia Paulo e ele sabia que tudo aquilo que Paulo praticou traria consequências espirituais para ele. O perseguidor da igreja passou a ser perseguido, sabe? O perseguidor da igreja passou a sofrer grande angústia por conta daquilo que ele tinha que fazer para Jesus. E ele fazia com amor, integridade e fé. Eu sempre falo assim, irmãos, eu creio, sabe, que ninguém que está relatado na Bíblia teve assim revelações tão profundas a respeito do Espírito Santo de Deus como Paulo teve. Sabe, se você ler as cartas de Paulo, você vai ver grandes revelações de Deus a respeito do Espírito Santo de Deus, a respeito da obra do Espírito Santo de Deus, a respeito da postura das pessoas, como elas têm que viver, como tem que tratar pai, filho, como tem que tratar a esposa, como tem que tratar o esposo, como tem que tratar o patrão, como tem que tratar os ministros da igreja. Paulo ensinou tudo.
Paulo ensinou a profundidade do poder de Deus em relação a uma realidade que nós vivemos ainda nos dias de hoje, sabe? Por conta das experiências que ele teve. E ali, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, olha só que coisa linda, irmãos. Olha só o que Ananias falou. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, e olha só os detalhes, né? Olha Ananias. Ananias ouviu a palavra do Senhor e ele já lançou para dentro do coração dele tudo aquilo que Deus falou e acreditou. Porque ele foi lá e disse assim: Saulo, irmão. Saulo, irmão. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Antes disso, irmãos, estava falando da oração, Paulo estava orando, né? E Deus, da oração com resposta, e Deus revelou, Deus mostrou. A Bíblia diz que quando Deus estava falando com Ananias, ele falou assim: vai lá, porque ele está orando. Ele está orando e foi mostrado a ele numa visão que um homem ia entrar ali, ia orar por ele e ele ia receber ali a cura, ia voltar a ver. E Ananias foi lá, impôs as mãos e disse: para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Ou seja, 2 milagres, 2 situações maravilhosas, através da imposição de mãos. Paulo foi curado e Paulo recebeu a unção do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que caíram ali as escamas dos olhos e ele foi imediatamente batizado. Para você ver, irmãos, sabe, como Deus muda o coração do homem e como Deus se manifesta também no homem. Sabe, foi uma mudança radical, absurda, em 3 dias. E Paulo já saiu pregando a palavra de Jesus. E Paulo já voltou para Jerusalém, né? Ele já queria a todo instante ali, né, refazer tudo aquilo que ele tinha feito. E as pessoas não compreendiam também o que tinha acontecido com Paulo. Os sacerdotes não entendiam o que tinha acontecido com ele, porque ele era um homem de confiança. E de repente estava fazendo aquilo, estava pregando uma palavra que ele mesmo havia condenado, que ele mesmo havia ali negado durante muito tempo. Paulo prosseguiu a sua jornada, adquirindo conhecimento e poder. E você não acha que a vida de Paulo, conforme nós falamos, foi fácil? Porque Paulo, ele tinha assim os seus conflitos. Paulo tinha os seus conflitos ao ponto de ele dizer assim, né, em determinado momento, na sua palavra, ele disse assim, né, quando estou fraco é que sou forte. Paulo se sentia fraco em determinados momentos, mas, né, Deus vinha e o fortalecia, e Paulo, ele usava esses momentos de fraqueza para o quê? Para se aproximar mais de Deus, para ficar mais forte espiritualmente. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne, né? O próprio Senhor falou isso para ele. Ele falou isso na Bíblia, dizendo que ele tinha um espinho na carne, que era algo que ele tinha na vida dele, né? E ele usou como exemplo, né, que Satanás o esbofeteava através desse espinho na carne, que era algo que perturbava muito a vida dele. Alguns teólogos dizem, né, que era uma doença, outros dizem que era um problema de visão que ele tinha, né? Era algo que perturbava a vida espiritual de Paulo. E Paulo, né, orava a Deus. A Bíblia diz que Paulo orava a Deus, orou a Deus por 3 vezes, e Deus respondeu, né, que o Senhor aperfeiçoava a vida dele através da fraqueza dele. Nós, né, como homens, irmãos, estamos sujeitos a tudo que o apóstolo Paulo passou. Como homens, nós estamos sujeitos
a viver uma vida de lutas nesse mundo. E como Deus agiu com Paulo, Ele vai agir conosco. Ele vai o quê? Cuidar de nós. Ele vai fazer com que você seja uma pessoa que passa pelas suas lutas e avança sempre, até você chegar no momento derradeiro da sua vida, para que você possa, né, receber a tua recompensa, que não é deste mundo. Deus cuida de você neste mundo, mas a tua recompensa, ela virá definitivamente no mundo vindouro. O próprio Senhor Jesus revelou ao apóstolo João no livro de Apocalipse, né, que quando Deus estabelecer ali, né, o reinado definitivo dele, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Né? Então são momentos de luta. Talvez você tenha momentos de luta intensa neste mundo, sabe? Mas avance e continue sempre, porque, né, a nossa grande recompensa não será neste mundo, mas será no mundo vindouro, aonde, né, tudo aquilo que nós passamos, Deus vai recompensar. Desta vez, com coisas que são ali indestrutíveis, com coisas que você não vai viver mais. Então as suas lutas neste mundo são necessárias para que Deus se aperfeiçoe em você, para que Deus aperfeiçoe a sua vida espiritual e para que você viva as coisas grandes de Deus neste mundo, porque Deus conhece as nossas vidas melhor do que ninguém e Ele sabe, né, a medida da intensidade necessária das coisas, né, que acontecem nas nossas vidas, para que nós possamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Aí talvez você fale assim: mas pastor, então eu tenho que sofrer? Não, você não tem que sofrer para viver Deus. Na verdade, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós devemos o quê? Usufruir das coisas que Deus, das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas neste mundo. O problema é que nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra a nossa personalidade, nós temos que lutar contra os nossos desejos, nós temos que lutar contra, né, a nossa falta de fé. E Deus vai tratar tudo isso, irmãos. Deus vai tratar a tua personalidade. Se a tua personalidade te faz afastar de Deus, Deus vai querer tratar a tua personalidade, né? Se os teus desejos te atrapalham, né, a ter uma vida, né, espiritual intensa com Deus, Deus vai querer tratar aquilo, e Deus vai saber a medida do tratamento necessária para que você possa chegar no alvo dele, né? Por isso que eu sempre falo assim, né? Vamos ser que nem Ananias, né? Ouve ali, não acha que é certo, mas quando Deus fala, você vai: eu vou fazer, o Senhor está falando que é para fazer. Né? Uma vez aconteceu isso, irmão, se eu falar aqui. Uma vez eu estava orando por 2 diáconos desta igreja. Né? Orava, orei muito tempo. Tipo assim, já era, acho que o 3º mês que eu estava orando, e Deus me respondeu. E Deus falou ao meu ouvido: faça assim. Eu não vou dizer o que é, porque não tem sentido, né? Deus falou assim: faça assim. E as palavras que Deus usou para me orientar foram 2 palavras. Ele deu 2 palavras, né, que eu tinha que fazer. Ele falou assim, e eu falei para Deus assim: Senhor, eu acho que não vai funcionar. Mas já que o Senhor falou, eu vou fazer. E eu fiz, irmãos. E um grande milagre aconteceu, irmãos. A reação que eu achei que seria de um jeito, foi completamente diferente. Nosso coração é enganoso. Deus conhece todas as coisas. E às vezes a gente vai tentar agir segundo os nossos sentimentos, segundo a nossa racionalidade, a nossa inteligência, a nossa experiência. E isso não vai funcionar, irmãos. Porque muitas vezes nada disso é a solução. A solução é como Deus quer que nós façamos. A solução é como Deus quer que você faça. Ananias podia ter dito assim: Senhor, não vou lá não, ele vai me matar. Ele vai me levar preso. Não vou lá não, Senhor. Manda outro no meu lugar lá, que nem fez Moisés, né?
Não, irmãos, você ouviu a voz de Deus? Faça, né? Até estou lembrando agora, o doutor Hugo me deu um testemunho maravilhoso de uma situação que ele, né, viveu, quando ele ouviu a voz de Deus, fez, e depois ele viu por que Deus falou daquela forma. Não é verdade, irmão? Então, são coisas que a gente vive, irmãos. Aquilo que eu vivi, você vai viver, se você não viveu ainda. E se você já viveu, viva mais. Viva mais intensamente, para que você possa receber de Deus tudo aquilo que Ele deseja para a sua vida. Sabe, irmãos? Vamos viver, né, as coisas que Deus mostrou. Deus mostrou, irmãos, Ele não muda, Ele é igual, né? Ele é igual, Ele não muda, Ele não vai te tratar diferente, a não ser que você seja diferente, né? Se a tua fé, a tua atitude for igual a determinadas pessoas da Bíblia, a reação de Deus também vai ser igual. Que Deus não faz acepção de pessoas, diz a palavra do Senhor, né? Deus não faz acepção de pessoas, e Deus deixou isso claramente. Deus deixou isso claro quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir Davi como rei, e passaram todos os filhos de Jessé na frente ali de Samuel, e nenhum deles, Samuel olhava assim, e Deus falava, não é esse, e passava o outro, até que não sobrou nenhum, né? E Deus falou para Samuel, né, quando Deus viu lá o fortão, né? Falou assim, eu não sou como você, Samuel. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Então, nós devemos entender Deus, que Deus, Ele age da mesma forma hoje. Então, você não acha que você tem força, poder, que você pode todas as coisas por causa do seu intelecto. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. E Deus vai olhar sempre o seu coração. Se o seu coração for mau, as tuas atitudes serão más. A própria Bíblia diz que uma árvore, né, boa, ela dá bons frutos. Uma árvore má, ela não consegue dar bons frutos. Dará sempre frutos ruins, frutos podres, frutos que não chegam a lugar nenhum. Que você seja como Paulo, que venceu as suas lutas, venceu a sua perseverança, né? Foi perseverante, que venceu as suas dificuldades, os espinhos na carne, né? Os espinhos na carne, e acredite que Deus te aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quanto mais você vence a sua fraqueza, mais forte você fica. Você compreende isso? Quanto mais você vence a sua fraqueza, mais forte você fica. E vou encerrar já, irmãos. Mas eu gostaria de ler aquilo que Paulo escreveu na segunda carta à igreja em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, ou seja, Paulo está dizendo que as pessoas diziam que eram servos de Cristo, ele diz assim, eu sou muito mais do que vocês estão falando. E ele disse, em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. O navio afundou, irmãos. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios,
em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome, sede, em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Desculpa, irmãos. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Deixa eu tomar uma água. Acho que vai dar. Você viu aqui o relato do próprio apóstolo Paulo, que ele viveu intensamente a obra de Deus, muito mais do que talvez você pudesse imaginar, né, nos relatos que Paulo fez aqui. Você imaginou viver tudo isso, irmãos? Né? 5 vezes ser açoitado, 39 vezes, né? Então, que nós suportemos as nossas aflições, crendo que a nossa recompensa virá sempre de Deus. E Deus nunca dará a você, conforme Ele disse, no próprio livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, quando o Senhor fala que não virá aflição sobre nós, ou tentação sobre nós, maior do que nós possamos suportar. Jamais. Deus te conhece e sabe aquilo que você pode suportar, e Ele cuida de você ao ponto de Ele não deixar vir sobre você algo que você não possa suportar. Então você pode suportar. Que você viva intensamente as coisas que são de Deus, para que Deus possa viver intensamente sobre a sua vida também, para que você seja um grande instrumento de Deus como o apóstolo Paulo foi. Todo mundo quer ser usado como o apóstolo Paulo foi usado, mas eu creio que poucas pessoas querem passar aquilo que o apóstolo Paulo passou. E não é necessário também, irmãos, o apóstolo Paulo era um homem que Deus conhecia e tinha que viver aquilo para que ele pudesse o quê? Primeiro, né, para mostrar para Paulo que aquilo que ele fez realmente foi terrível, né, contra os cristãos. E depois, né, que Paulo pudesse transmitir a nós, transmitir talvez o alvo de Deus, quando Paulo passou aquelas aflições, fôssemos nós, olhando para aquilo e entendendo, né, que a nossa vida neste mundo, ela é muito, né, a intensidade das coisas de Deus na nossa vida nesse mundo são muito inferiores, talvez aquilo que, né, Paulo viveu. Então, os objetivos de Deus, né, com as coisas que acontecem na nossa vida, só Deus conhece. E eu sempre falo assim, quando não é um pecado que está gerando coisas de Deus para a sua vida, que você não fique tentando entender aquilo que acontece na sua vida. Porque a nossa sabedoria muitas vezes não compreenderá, nós não conseguiremos compreender os motivos pelos quais determinadas coisas acontecem na nossa vida. E isso talvez, como você não vai conseguir entender, talvez não seja importante você buscar. O importante é você entender que se a sua vida for íntegra em relação a Deus, Deus cuidará de você da melhor forma, né, possível neste mundo. Se existe um pecado, você vai sofrer as consequências do pecado, você vai viver à mercê de Satanás. Então, não estou falando dessas coisas. Você tem que corrigir, você tem que entender, você tem que saber que o teu pecado está trazendo coisas ruins para você. Mas se algo está acontecendo na sua vida e que não é consequência de um pecado, que você suporte, viva e avance, para que as coisas são de Deus sejam intensas, entendendo que Deus te dará a recompensa no dia derradeiro, sempre. Amém? Fique de pé,
Você é um novo homem, uma nova mulher. Se o velho Saulo está levantando a mão de vez em quando assim, ó, estou aqui. Que você, sabe, não deixe isso acontecer. Nosso Deus não merece nós retrocedermos. Nosso Deus não merece que nós tenhamos atitudes terríveis em relação a Ele. Você ouviu falando aqui do lamento de Deus. Ele falando, por quê? Por que vocês são assim? E você, sabe, nunca ouça de Deus, por que você está sendo assim? Porque são momentos de grande lamento, de tristeza de Deus em relação à nossa vida. Sabe, irmãos, o desejo de Deus é sentir orgulho por nós. Sentir orgulho pela nossa força, perseverança. Sentir orgulho pela nossa fidelidade. São esses os sentimentos de Deus. Deveria ser esse o sentimento de Deus em relação à nossa vida. E não Deus falar, como eu já disse, por que você está sendo assim? Por que você não é como eu falo? Por que você não é como eu desejo? Por que você não faz o que eu mando? Sabe, irmãos, todas as vezes que Deus usou essas expressões, o resultado na vida das pessoas não foi bom. Não foi bom. Se você olhar a Bíblia, você vai ver Deus falando dessa forma. Você sabe o que Deus falou para Jeremias? Quando Deus falou assim, por que eles me abandonaram? E Deus falou, eles vão sofrer as consequências desse abandono. E Deus mandava Jeremias, olha, alerta lá o povo, alerta o rei. Deus, ele sempre procurou ali mostrar a verdade. E as consequências vêm. Sabe, irmãos, viver Deus não é difícil. Viver em fidelidade não é difícil. Sabe? O problema é que o homem não quer. O homem não quer ser fiel a Deus. E escolhe os seus próprios caminhos. Escolhe viver do jeito que ele acha que tem que viver. E deixa, sabe, o desejo de Deus de lado. Eu prefiro viver completamente aquilo que Deus tem para minha vida do que viver os meus desejos. Porque os meus desejos podem me levar para um caminho ruim, mas os desejos de Deus jamais vão me levar para um caminho ruim. Jamais vão me levar para um caminho ruim. E você entenda isso, sabe? E você vive intensamente o teu Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus, um dia, né, eu como você, nós caímos do cavalo, né? Vimos a voz de Jesus, ouvimos a voz de Jesus e demos ouvidos à voz do Senhor, né? A nossa cegueira, ela saiu dos nossos olhos. Não deixe, sabe, que esse momento lindo que você já viveu com o Senhor seja anulado na sua vida. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus, Senhor da glória, Pai, que transforma as nossas vidas, Senhor. Deus que nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus de glória, majestade e louvor, Senhor. Tu és o Senhor perfeito, Pai. Tu és aquele que ajuda a Tua igreja, Senhor da glória, Pai.
Tu és aquele, Senhor da glória, que ensina a tua igreja, meu Senhor. Vem sobre este povo agora, meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus, meu Rei. Eu oro, Senhor, clamando a Ti que o Teu poder se manifeste em cada vida, Senhor. Manifesta-te, Deus, neste lugar mais uma vez, Senhor. Eu sei que Tu tens unção para dar a este povo esta manhã, Senhor. Então vem, lacalabassubi, alabacheias, serebicanta, alabacheias. Vem, Deus, exalta o Teu nome, Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor. Nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez, Senhor. Edifica-nos, Deus, licanda, alabachurianda e candalabalabacheias. Edifica-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Mais uma vez, Senhor, para que nós nos aproximemos de Ti, Senhor. Papai, a Tua igreja deseja a Ti, Senhor da glória, Pai. A Tua igreja quer a Ti, Senhor, de forma intensa. E que hoje eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, toda cegueira espiritual caia, Senhor. Que as escamas caiam, Senhor da glória, dos olhos, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. Que os ouvidos do Teu povo sejam ungidos por Ti agora, meu Senhor. Ungidos pelo Teu Espírito Santo, para que Tu possas, Senhor da glória, falar mais alto, Senhor da glória, na Tua voz, que é como uma brisa suave, Senhor, mas que no coração e na mente, Senhor da glória, seja o Senhor da glória, Pai, como um grande estrondo, Senhor, no céu, conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Oh Deus, troveja, Senhor, nos ouvidos do Teu povo, Senhor. Troveja, Rei da glória, canda labachubi, alabacheias, rica labanaia, serebicanda, alabacheias, serebicanda, lastre. Troveja pelo Teu poder, com a Tua graça sobre a Tua igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Faz esta obra, Senhor, eu Te peço. Que todos que estão aqui sejam abençoados agora pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Recebe aí onde você está o poder de Deus agora. Recebe o poder de Deus agora. A unção do Deus vivo, a unção do Deus Todo-Poderoso, a unção daquele que te revela agora coisas grandes e profundas no teu coração. Recebe a força e o poder de Deus aí, para que você vença, para que você permaneça de pé e para que você avance e para que a tua vida mais uma vez, seja um modelo para as vidas que estão ao teu redor. Senhor, glorifica o teu nome agora, Senhor, e confirma estas palavras, Senhor, em nome de Jesus.